É isso aí, galera. Começando aqui mais uma aula de NBAZ. Eu, professora Tabita, aqui juntinho. Prometemos, estamos aqui juntinhos com vocês, né? Pessoal, nós trabalhamos ali toda a biologia. Agora a gente vai adentrar nesse universo aqui da NBAZ. Sejam todos muito bem-vindos. A gente teve aí a primeira aula com o professor Jefferson. Agora que a gente está na aula 2.1. É isso mesmo. Temos uma longa caminhada e eu te convido juntinho aqui com a gente para não perder nenhum momento. E eu já vou falando para vocês, professores presenciais, a nossa atividade extraclasse vai, alinhar aí uma metodologia bem interessante, tá? Dentro das metodologias ativas que a gente tem trabalhado em algumas formações com vocês. Agora a gente vai vivenciar, vai colocar em prática uma dessas metodologias ativas, tá bom? Então dá uma olhadinha boa lá no material da atividade extraclasse e qualquer dúvida pode aqui se comunicar comigo, com o professor Jefferson, que a gente está aqui pronto para poder estar atendendo vocês em todos os sentidos, tudo bem? E a gente já adianta aí para vocês, comecem a mandar aí as fotinhos, quem não conseguiu entrar lá na biologia vai entrar aqui com a gente em NBAZ, tudo bem? Fiquem tudo tranquilinho que aqui a gente tá para tudo com vocês. Vamos lá então? Essa é a nossa aula, como eu falei para vocês, deixa eu vir para cá, ó. 2.1, é isso aí, eu dou uma paradinha para o nosso diretor daquele prenso legal, na verdade, é o nosso diretor mesmo, porque a Thalita tá tudo certo. Vamos embora lá então? Começando aqui, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre mão de obra no campo. Mão de obra no campo. O campo onde nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo de onde nós vamos extrair o nosso melhor. Como assim o nosso melhor? Um dos bens mais preciosos para mim, professora Tabita, é a nossa família, Pensando nessa vida em sociedade, é a família. E em relação a essa família, o cuidado com o qual eu tenho para com essa família é de protegê-los, cuidar dele com todo carinho. E sabe uma das demonstrações de carinho que a gente tem, que é muito interessante, é nutrir essa família. Não só de amor, de atenção, de compreensão, mas, logicamente, também nutrir na forma fisiológica de ser, ou seja, saciar a fome, saciar as necessidades básicas do ser vivo. E aí o campo, ele nos dá tudo isso. O campo vai implementar várias atividades onde nós vamos estar utilizando esses recursos, adequando, adaptando, porque nós estamos falando de um ambiente que já está alterado. A gente vai usar o recurso hídrico, vai utilizar o solo, vai se beneficiar dos fatores climáticos, lembram lá dos fatores bióticos e abióticos? Tudo isso junto vai compor aquilo que a gente vai estar usufruindo, não é isso? E nesse campo, então, a gente tem algumas distinções, e é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das atividades que são exercidas dentro do campo. E aí, agora, eu deixo eu ir lá no meu diretor no quadro. Obrigada. A gente vai, então, enfatizar nessa aula sobre a mão de obra no campo, ok? Vamos falar da mão de obra familiar. Galera, os nossos professores, que têm nos acompanhado aí nas formações, têm falado bastante dos avanços tecnológicos, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, desses avanços tecnológicos e da experiência, da vivência que alguns dos nossos estudantes já estão tendo com essa tecnologia do campo, tá bom? Mas uma parcela ainda dos nossos estudantes ainda vivem da agricultura familiar. E a gente sabe que existem algumas situações, problema, vamos dizer assim, que foram observadas, atentamente, tem se estudado, tem se escrito muito sobre, essa necessidade, sobre esses cuidados para que toda essa experiência
passada de geração a geração através do conhecimento da agricultura familiar, ela não se perca, né? E que seja aí mantida, estabelecida, mas quem são os interessados, né? Então a gente vai discutir um pouquinho disso na aula de hoje. A gente vai falar um bocadinho, tá? A gente vai sempre que trazer alguns pontos de observação, porque eu gosto disso. Que você esteja atento aí sim ao conteúdo da aula, mas que você também reflita sobre várias situações da sua vida, né? A gente vai falar também sobre os equipamentos agropecuários. Alguns desses equipamentos, a maioria deles estão voltados aí para a agricultura familiar, né? A gente tem aí o implemento de várias outras tecnologias que a gente pode aí estar trabalhando, por exemplo, existem aí várias situações de a gente estar trazendo algumas eletivas, abordando um pouco, aprofundando mais um pouco. Tudo bem? Mas a gente fica aí aguardando as outras eletivas. Vamos embora. Mão de obra no campo, gente. Hoje, onde a gente já falou aí que é de onde a gente vai utilizar, né, os nossos recursos naturais para a nossa alimentação. E essa alimentação, obviamente, a gente está falando de uma vegetação. Esses vegetais, eles vivem no solo, e esse solo ele vai passar todos os nutrientes, os micro e os macronutrientes necessários para ele. Porém, a gente também tem algumas situações que nós precisamos controlar, porque a gente está falando de um ambiente alterado, não é? O ambiente da agricultura, o campo da agricultura, é um ambiente que está sendo ali manipulado pelo homem. Então, precisa ter toda a atenção desse homem com algumas situações que podem se tornar pragas, porque a presença de animais, micro-organismos, é natural, tá bom? Então, vamos lá. Mão de obra designa o trabalho empregado, perdão, geralmente na produção de indústrias, mas também ele pode ser utilizado para nós refletirmos sobre o trabalho que é exercido nas empresas. Então, quando a gente fala de mão de obra, deixa eu vir para cá. Esse é um conceito geral. A mão de obra é tudo aquilo em que eu vou empregar um exercício, uma atividade pessoal, tá? Eu vou estar realizando um trabalho. E esse trabalho, ele pode ser, a gente está falando aqui no geral, mão de obra pode ser no campo ou pode ser em uma empresa na área urbana. Então, o estudante que ora está no campo, ele pode vir a fazer todo o seu trajeto, né, de terminar o ensino médio e optar por uma faculdade, que essa faculdade pode conduzi-lo cada vez mais para a área urbana ou pode fazer com que ele volte para o campo, mas bem adequado, adaptado, mas bem preparado, com informações, né, com a sua bagagem científica mais completa para que ele ajuste esse campo, para que ele adeque de forma mais satisfatória para aquele local, de onde nós vamos estar extraindo os nossos alimentos, e também para a natureza como um todo. A gente sempre precisa. Eu vou bater isso aqui na tecla até vocês enjoarem. Eu não posso pensar somente em mim, eu não posso pensar individualmente. Gente, se nós somos seres que vivemos em uma sociedade, aí eu vou te fazer lembrar da sociedade lá de cupim, de formiga. Eles têm uma hierarquia, eles têm uma divisão de trabalho. Então, eles não pensam, eles não fazem as coisas só por si. Eles pensam num coletivo. E é assim que nós devemos pensar. Ah, professora, mas ninguém pensa em mim. Para com essa situação aí. Pela mulher, né? A gente tem que pensar, sim, coletivamente, porque nós vivemos nesse planeta todos juntos. Se ele ficar danificado, e como a gente já sabe, tem sentido, percebido isso nas últimas décadas, todo mundo está sofrendo, gente. Criança, mulheres, homens, bebês, idosos, todos temos recebido esse reflexo negativo. Então, por que não colaborar? Não é isso? Então, vamos lá. De vez em quando a pessoa está dando aqui umas puxadinhas de orelha. Eu vou desse preço. Vamos lá, então. O trabalho de mão de obra pode ser dividido, então, galera, aí você vai anotar no seu caderninho. A mão de obra direta e tem uma mão de obra indireta. Mas
Na mão de obra direta, o que é? Quando o trabalho ele é diretamente empregado na fabricação de um bem ou um serviço. Ou seja, eu vou estar diretamente, a pessoa, o indivíduo, tá, vai realizar uma ação que pode ser a prestação de um serviço ou pode ser eu manipulando, preparando um produto, tá bom? Então, quando você tem as suas plantações, né, na sua propriedade, a sua área onde você vai fazer vários cultivos, seja de frutíferas, seja da horticultura, né, sejam plantas medicinais, o que for. Você vai ter que ter todo um cuidado de plantar, de fazer as árvores frutíferas, quando chega nesse período da produção, você tem que realizar as podas, né? A gente tem vários tipos de podas, cada uma alinhada para o momento da fase do desenvolvimento desse vegetal. Então, tudo isso é uma mão de obra direta. E quando eu presto um serviço, por exemplo, a situação da energia, né? A gente, quando tem algum problema, queda de energia, ou vai embora a luz de um todo, a gente chama uma pessoa que vai fazer a prestação desse serviço, que é tentar ajustar, identificar qual é a situação ali que está acontecendo, tá bom? Então, você pode ter essas duas formas, é a mão de obra direta. E na mão de obra indireta, professora? Quando o trabalho é realizado em atividades frequentemente indivisíveis. Indivisíveis. Como que? Quando eu tenho no meu trabalho alguém que vai estar supervisionando. Aí vamos lá para o ambiente onde vocês hoje estão presentes, na escola, o ambiente escolar, o ambiente educacional. Vocês têm um diretor, não tem? Tem o professor presencial aí com vocês e vocês têm também na escola um supervisor. Tem ou não tem? Pois é, você lembra o nome do seu supervisor? Se você não lembra, pense nele, porque ele vai estar acompanhando tudo que está acontecendo entre esse ambiente de aprendizado, diretamente o professor-aluno, e o professor e os demais organismos que estão aí nesse ambiente educacional. Porque desde a portaria, galera, desde a portaria até lá no refeitório, vocês têm profissionais da educação. Vocês têm pessoas que estão ali fazendo uma atividade, exercendo uma atividade. E essa atividade, ela precisa ser acompanhada. Ela precisa ser, eu não gosto de usar essa palavra aqui nesse sentido, mas em muitos momentos monitorada, tá? E nessa questão desse monitoramento está em relação na percepção de se adiantar a algum problema que possa vir a acontecer, né? Deixa eu vir aqui para frente que eu estou falando bastante aqui, ó. Então, o supervisor ele vai ter que ter essa visão, eu digo assim, uma visão de águia, né? Não tem? A águia, olha, gostou da minha águia? Imita não, hein? Ó. Então, ele vai ficar ali, ó, observando tudo. Para quê? Para se antecipar a algum problema, a alguma falta de comunicação. Eu estou falando do ambiente educacional, tá? Só dando um exemplo aqui. Onde que está acontecendo o problema? É falta de comunicação entre professores, é falta de comunicação entre professores e alunos, é falta de comunicação entre professores e direção. Então, ele vai estar supervisionando tudo isso. Então, isso é um trabalho que a gente classifica como mão de obra indireta. Então, ele tem essa responsabilidade. Aí está aqui, ó, supervisão ou apoio à produção de manutenção de máquinas. Agora vamos para um ambiente industrial, uma fábrica, né? Ou as agroindústrias. Na agroindústria você tem um supervisor. Você tem aquela pessoa que vai estar abaixo dela, vão estar todos os subordinados que vão estar prestando o serviço ali e vão se remeter diretamente a esse supervisor. Né? Então, ele vai estar acompanhando se as máquinas estão funcionando bem, que tempo que cada máquina, cada aparelho que está sendo utilizado aí foi lubrificado, teve uma... Estou esquecendo a palavra aqui, ela vai já vir.
ela passou por uma manutenção, tá bom? Então, tudo isso precisa estar ajustado. E quem vai fazer isso? O supervisor, certo? A limpeza, aí voltando para o ambiente da escola, gente. Quando a gente chega na escola, que você vê o cesto de lixo cheio de lixo, de um dia para o outro, alguma coisa não está legal, não é verdade? Alguém deixou de fazer essa coleta, essa retirada desse lixo, tá bom? E o que vai acontecer? Fica um ambiente que, se tiver, dependendo do que tiver nesse lixo, vai causar um odor, um mal-estar ali nesse ambiente, que está em ambiente fechado normalmente, né? A questão da vigilância, então tudo aquilo que está ali no ambiente precisa ter esse acompanhamento. Tudo bem? Esse é a mão de obra indireta. Então, ela é necessária, ela é importante. E você pode contribuir e ajudar nisso. Como, professora? Uai, eu dei o exemplo ali do cesto de lixo. Não te custa nada. Ah, mas isso aqui não é papel meu, não é responsabilidade minha. Pois é, mas não custa. Gente, não custa. Não vai te arrancar o braço. Ó, chega lá para a pessoa, ou então recolhe, fecha, leva, ó, esqueceram de juntar, né? Retirar o lixinho ali do lixo, mas eu estou trazendo para cá. Tudo bem? Ah, e essa pessoa, da forma como que você falar, ela vai aceitar, opa, recebi uma ajuda no dia de hoje. Mas ela vai se lembrar que no outro dia ela diz, nossa, eu tenho que ir lá recolher, porque os alunos estão atentos a isso. Não é? Então, tudo tranquilo, levar a vida muito de mansinho mesmo, tá? Respeitando cada um, porque todos são importantes aí. Vamos prosseguindo? Mão de obra qualificada é importante demais também. Só que aqui a gente vai já precisar ter uma maturidade, né? Ter um objetivo mais específico, mais aprofundado. Então, o que seria essa mão de obra qualificada? É quando o trabalhador possui formações específicas. Essas formações, preste bastante atenção, ela pode ser a nível técnico, tá? Ela pode ser adquirida através de uma graduação ou de uma pós-graduação. Então, quer dizer que eu vou ter que sentar na cadeira, professor e professora, eu tenho que sentar na cadeira e me debruçar sobre as reflexões, o estudo de um determinado assunto que vai me trazer conhecimento a tal ponto que eu diga que eu estou qualificada para tratar sobre esse assunto, certo? Então, a gente visitou em várias escolas e a gente percebeu que muitos dos nossos estudantes querem fazer agronomia, querem fazer engenharia, querem fazer veterinária, alguns medicina, né? Então, tá essa mescla de graduações, essa mescla de conhecimentos, alguns voltados mais, né, para atividade profissional na área urbana e alguns voltados para a atividade ainda, para retorno desse conhecimento para o campo, né? Isso é extraordinário. Então, essa qualificação ela é advinda, então, desse momento de estudo que você vai passar ali. Dependendo da graduação, você pode ter 5 anos, 7 anos, 8 anos, né? Você pode ter aí no curso técnico 2 anos, 2 anos e meio. E numa pós-graduação, dependendo, em mestrado, doutorado, vai ser 2 anos aí, 1 ano e meio. E aí, por aí vai, tá? Tudo isso são informações, são ganhos. Gente, eu sempre digo assim, conhecimento nunca é demais e ele é inesgotável. Inesgotável, tá? Quanto mais você souber, quanto mais você procurar entender sobre algo, não vai te trazer prejuízo algum, e sim um benefício, tá bom? Mão de obra no campo em si, onde a maioria dos nossos estudantes estão inseridos. Olha lá, cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra de campo e produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Galera, presta atenção. A mão de obra no campo, as atividades exercidas no campo,
elas estão, então, passando aí 80% dessa mão de obra sendo utilizada e resgatada no campo. E onde é que nós vamos utilizar nossos alimentos? Retirar nossos alimentos também aí desse campo. 80%. Vocês estão vendo a importância dessa área de produção, dessa área de busca de informações, de conhecimentos, e esse conhecimento, na maioria das vezes, ele é passado de geração a geração quando a gente fala da agricultura familiar. Quando a gente fala daqueles conhecimentos que vocês ali lembram, por exemplo, quando vocês falam de plantas medicinais, do uso das nossas ervas medicinais, dos usos dos nossos condimentos que também auxiliam na nossa saúde em alguma área da nossa vida. Gente, isso é um conhecimento que não pode se perder. E como é que isso é passado? De história para história, de uma pessoa para outra pessoa, de pais para os filhos e netos. Não vai ficar registrado, mas num documento físico. Isso é algo que vai ficar impregnado dentro de nós, tá bom? Seguindo aqui, os desafios da mão de obra no campo. Olha lá. Nós temos aí duas situações, dois aspectos que precisamos avaliar, que é o quantitativo e o qualitativo. Muito bem, vamos lá então para o quantitativo. Está cada vez mais difícil encontrar cidadãos que aceitem o desafio do trabalho de campo. Eu vou vir para cá para olhar para vocês. Vamos lá? Olha, a gente teve aí umas produções de algumas externas e aí a gente se deparou com essa situação, né? Uma das propriedades que nós fomos visitar, que vocês já vão ver aí algumas desses materiais, o proprietário, ele nos colocou justamente isso. Esse proprietário, acho que são eram dois filhos, e falando dessa dificuldade ele produzia aí, gado leiteiro, né? E tem todo esse cuidado, como o professor Jeff sempre fala, quem cria, planta, porque esses animais vão retirar alimento de onde, né? Quem cria, planta e assim vice-versa. Então, o que vai acontecer? Muitos dos filhos não tem mais aquela, eu vou usar essa palavra, mas assim, é porque a professora é toda coração, né? Eu, pai. Mas essa afeição por esse trabalho. Por quê, gente? É um trabalho difícil. É um trabalho duro. É um trabalho que não tem feriado. A gente já falou isso aqui, né? Eu, o professor Jefferson, a gente sempre está relembrando isso aqui com vocês. É um trabalho suado. Então, é chuva, sol, ventania, todos os fatores climáticos, nós precisamos estar bem atentos, tá? Para que a minha produção, mesmo que seja da agricultura familiar, ou seja, onde a produção não é nem equiparada ao agronegócios, né? Mas é a sua subsistência, a sua questão da alimentação da sua família. E muitas vezes, esses produtos que são produzidos aqui, eles são comercializados, né? Ali, próximo, para a sua vizinhança. Uma pequena feira, por uma agroindústria, quando essa comunidade ela é mais organizada. Algumas comunidades já têm as agroindústrias, né? Tem todo um processo para você fazer a criação dessas agroindústrias, mas elas funcionam bem, dependendo qual é o foco e a demanda. A gente sempre fala aqui nas nossas aulas a questão e a importância de um planejamento para você exercer uma atividade, tá? Conhecer a sua propriedade, o potencial da sua propriedade e saber o que a comunidade em si deseja, para você atender essa comunidade de forma a contento, tá bom? Senão você vai ofertar um produto que as pessoas não têm interesse. É lógico que vai dar ruim, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, que em relação ao quantitativo, a mão de obra no campo, ela tem se deixado, muita coisa tem se perdido, é justamente nesse sentido que os nossos estudantes, eles acabam querendo alçar. Não estou dizendo todos, te acalma aí, tem um aí que já está se esquentando, diga, mas eu quero ficar aqui mesmo, tá? Porque eu sou peão, eu gosto de mexer com gado, eu gosto de... Top!
Só que o que a gente tem procurado falar para vocês? Que essa qualificação ela precisa existir. Você precisa entender isso. Que você precisa ser o melhor naquilo que você exerce. E aí a gente consegue isso se qualificando cada vez mais. Lembra da parte lá do trabalho qualificado, tá bom? Não tem nenhum problema. Vai, sai, estuda, volta e aplica todo aquele conhecimento ali. Mas você tem um conhecimento empírico que é passado dos seus pais, dos seus avós. E isso não pode se perder. Então, algumas práticas, elas são exercidas e muita coisa tem se perdido. É nesse sentido que nós estamos falando aqui desses desafios da mão de obra, tá bom? Outro sentido é o qualitativo, ó. Qualitativo. Ele vai ocorrer devido à aceleração da evolução tecnológica no agronegócio. O que vai impor, então, a necessidade de conhecimentos mais, aqui, ó, a palavrinha, especializados. Pois é, eu estava falando ali. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quantidade de pessoas para estar trabalhando tem diminuído, porque eles têm optado por sair do campo, né? Porque realmente o trabalho é árduo. E aí, quando a gente vem nessa questão da qualificação, porque para suprir isso aqui, eu começo a implementar algumas questões tecnológicas. Abre para mim, diretor, por favor. Olha lá, gente. Projeções do Banco Mundial indicavam que em 2020 haveria 3,4 bilhões de habitantes na área rural, em contraste com os estimados de 3,1 bilhões em 2050. Ou seja, de 40% das pessoas do campo, em 2020 será apenas 32% em 2050. Isso pode ter aí um déficit ainda menor, tá? Em relação a essa questão do número, do qualitativo e quantitativo, vai gerar algo que nós chamamos de círculo de retroalimentação. Vamos entender aqui um pouquinho, ó. Com o número de pessoas diminuindo nas áreas rurais, há um impulso adicional, ou seja, nós somos induzidos, conduzidos para a aplicação de automação e mecanização dentro das nossas lavouras. Aí a gente tem uma imagem de um homem aqui, né? Só ali no computadorzinho, sentadinho na mesinha dele no computador, ele está acionando tudo que ele precisa. Então, ele consegue verificar a umidade do ar, a questão da irrigação, a ausência de algum nutriente no solo, especificamente a quantidade de fertilizantes que eu posso estar utilizando. Então, ele dentro, só ele vai estar exercendo várias atividades. Isso é uma qualificação. Tá? Essa pessoa precisa saber manipular tudo isso, certo? Só que isso faz com que essa necessidade de buscar essa automação, essa mecanização, foi porque houve uma diminuição dessa mão de obra, houve uma redução dessa mão de obra. E aí aumentou-se, então, a inserção desses mecanismos, que aí nas nossas formações os professores comentaram bastante sobre vários avanços tecnológicos, os drones, né? Que vão despejando todos os fertilizantes e a aplicação de algumas... Eita, fugiu a palavra agora, né? Para controle de pragas, enfim. Então, tudo específico para não ter muito prejuízo, né? Isso se chama um processo de retroalimentação. Por quê? À medida que eu tento suprir algo, eu acabo reduzindo ainda mais isso, porque nem todo mundo está qualificado para essa utilização dessa mecanização e dessa automação dentro das nossas lavouras, tá? Então, acaba sendo um círculo retroalimentador. Por outro lado, as tecnologias da automação exigem profissionais cada vez mais qualificados. A exigência de regras de sustentabilidade, gente, no agronegócio, seja no quesito ambiental, social e econômico, torna necessária maior qualificação de quem aceita o trabalho no campo. Não estamos falando isso para assustá-los, não. Estamos falando isso para que você pense cada vez mais que nós, vocês, estudantes da mediação tecnológica aqui no primeiro ano, precisam se munir dessas informações para que vocês sejam profissionais que vão estar diretamente preparados para que o ambiental, o social e o econômico andem, caminhem juntos, porque muitas vezes a gente vê só o econômico, só o lucro
E isso não está sendo mais interessante porque nós vivemos num ambiente e esse ambiente precisa ser cuidado, tá bom? A adoção dessa mecanização nas lavouras diante do desenvolvimento das novas tecnologias promete reduzir custos e aumentar a produção. Em que sentido eu falo isso de redução de custos? É quando eu tenho, como eu falei para vocês, a questão do controle hídrico dentro da minha lavoura, então eu sei a quantidade na dosagem certa para cada espécie. Eu tenho como fazer isso no processo de automação. Eu tenho como saber a quantidade e o período certo que aquele vegetal vai precisar daquele fertilizante, ou vai precisar de um herbicida, ou de um inseticida. Em que quantidade? Quantidade essas que são milimetricamente medidos para que não impacte o solo, não contamine o lençol freático e por aí vai, gente. Todos os insumos dentro dessas propriedades vão vão reduzir esse desperdício. Por isso, redução desses custos, tá bom? E, obviamente, aumenta a produção porque as máquinas exercem um papel que elas não param, né? Só se vocês ligar ali o botãozinho, tá? Mão de obra familiar, que é a vivência aqui de muitos dos nossos estudantes, que produzem para a sua família. E aí tem as mais variadas formas de produção, né? Pessoas pertencentes agregado ao doméstico produtor do trabalho que vão explorar aí esse ambiente, né? Bem como os membros das famílias dos produtores, pertencendo assim ao trabalho que eles vão estar utilizando nessa exploração. Essa palavra exploração aqui está no sentido de exercer um papel sobre esses alimentos, mas de forma a utilizá-los, não explorar de forma negativa, tá bom? O agronegócio é um dos setores mais representativos na economia brasileira. A soma das grandes áreas produtivas do nosso país, a diversidade climática, olha só que legal. Grandes áreas produtivas no nosso país. A gente aí tem 5 biomas distintos no nosso Brasil, certo? E a diversidade climática em cada um desses biomas, ele vai permitir vários cultivos, o que vai colocar o nosso Brasil numa posição de destaque, com certeza, em vários cultivos, tá? Então, nós vemos avançando devido a essa produção, devido a essa diversidade climática de ambientes onde você tem regiões muito extensas de seca, regiões com muitos períodos chuvosos. Isso tudo tem mudado, é claro, né? O El Niño, a Laninha, aí tudo tem mudado no nosso planeta, tá? Mas nós vamos acompanhando os estudos, vamos acompanhando as informações que nos chegam para aquelas pessoas que têm se debruçado sobre essa questão climática, o que nós podemos esperar aí daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o que fazer hoje para que esses danos sejam o menos impactante possível. Eu preciso continuar usufruindo daquilo que a natureza me dá? Sim, mas de que forma eu posso colaborar? Porque até então a gente tem danificado muito. Até que ponto ou como que eu posso adequar as minhas atividades para essa produção de forma a contemplar o social, o econômico e, claro, o ambiental. Tá? É nesse sentido aqui que nós estamos discutindo na aula de hoje. A estabilidade do segmento que engloba a agropecuária, a agroindústria, a produção de grãos, frutas, laticínios, entre outros, depende de um fator crucial. Tudo isso aí, todas essas atividades, elas estão ligadas à mão de obra no campo, à mão de obra rural. Mesmo com o implemento de tecnologias que reduzem, que foram necessárias devido à quantidade de pessoas lá no campo que estava diminuindo,
Entrou-se com ela, mas elas também vão limitá-las, acabam impedindo a entrada de outras pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir operar isso. Mas essa mão de obra precisa existir, sempre vai haver essa necessidade de pessoas, tá? Eu bato na tecla, sim, em cima disso sim. Pessoas, elas são insubstituíveis. Professora, não estou falando... porque tem gente assim, a pessoa rapidinho é substituído, né? Mas eu digo assim, pessoas no sentido humano, nós não somos, tá? Porque todos nós temos um papel muito importante, e por que não dizer um papel crucial, onde nós estivermos. Nós vamos estar manifestando ações, atitudes que podem ser positivas e negativas, tá bom? Pense bastante nisso. Concorrência da mão de obra. Apesar dos altos índices de emprego no Brasil, o campo está repleto de oportunidades. Isso é bem interessante. Apesar dos altos índices de desemprego no Brasil, o campo está repleto de oportunidades. E aí a gente volta naquele quesito. Por que então tem tanta ausência, né, de diminuição? Porque é um trabalho difícil, gente. É um trabalho árduo. É um trabalho que é exercido dentro da agricultura familiar, dentro do seio familiar, que é passado de um pai para um filho. E existem algumas situações sociais aí envoltas que acabam fazendo com que esse menino, essa menina acabem querendo deixar essa situação, né? Mas na nossa aula, quem sabe isso aí pode ser discutido dentro de uma eletiva. Olha aí, professor presencial. O que falta no setor do agronegócio é mão de obra qualificada, tá? Das atividades mais simples, como a colheita manual, essencial em alguns segmentos, até as tarefas que hoje contam com os processos tecnológicos. Gente, o trabalho mais lindo ali, cansativo, árduo também, é dos olivais, né? Só que em algumas culturas, é um trabalho, gente, aqui a gente tem uma foto aqui da família toda, é um trabalho que une, que toda a família, pai, mãe, filho, neto, todo mundo está ali, empenhado. E se você levar isso com uma certa responsabilidade social, você vai fazer com que essas pessoas tenham prazer naquilo que eles estão fazendo, porque é para o seu usufruto, né? Do seu bem próprio, tá? Há dificuldade por parte dos empregadores rurais na hora de contratar, porque realmente não tem. E aí a gente vai falar sobre alguns equipamentos importantes aqui dentro das atividades na agricultura, normalmente na agricultura familiar. O carrinho de mão, que é aquele que é utilizado para transportar, imagina você carregar muito peso a uma distância muito grande. O carrinho de mão equilibra muito bem, tá? Só que, lógico, dependendo da quantidade de atividades que você faça e o peso ao longo do dia, você pode aí vir desencadear algum problema, né? Então tem que ter toda uma postura. Aí a professora Iris entra em ação, né? Como é que eu vou conseguir conduzir esse carrinho de mão? Até que peso eu posso utilizar para não danificar a minha coluna? Então são outras situações que a gente também poderia trabalhar dentro de uma eletiva. Outra ferramenta, a enxada, muito usada para capinar. Então a parte do coroamento, a parte da retirada aí das ervas daninhas, né? Tudo isso, as covas, né? Muitas vezes você pode utilizar isso aí para fazer trabalhar nesse ambiente, tá? A foice, aqui também tinha um videozinho, mas enfim, que é retirada aí, né? Quando na nossa atividade lá que a gente foi de campo, a gente tinha uma pessoa usando a foice para cortar o capinhaçu, para fazer ali a alimentação do gado, né? Nessa fase de seca, tá? A bota é muito importante, aí a gente coloca a bota que você já conhece bem, impede aí alguns problemas graves, né? Só que a forma correta de você posicioná-las é assim, ó, tá? Boquinha para baixo, para que não entre cobra, escorpião e você tenha algum outro prejuízo, tá certo? Lampião, o lampião é utilizado mais nas comunidades mais distantes mesmo, que ainda não tem energia ou se... dependendo do local onde você for, né? Que é aquele utilizado para iluminar aí os ambientes, tá? O martelo de unha para você fazer numa cerca, para você preparar um curral, para você preparar o local onde você vai criar a sua cabra, o bode, enfim, tá? O pulverizador, que é um instrumento muito importante, né, para o combate de insetos, plantas daninhas, né, qualquer outro tipo de praga, tá? E ele tem o potencial de controlar essa dosagem do produto que vai ser aplicado, né?
o serrote, onde você vai utilizar aí para fazer as podas, né, necessárias para a sua utilização. Fique atento, gente, movimentos curtos e irregulares despendem energia e provocam desgaste desigual dos dentes. Então tem que ser empregado de forma regular, tá? A trena, utilizada aí para medição de vários ambientes aí dentro das propriedades rurais. Tudo bem, galera? Então a nossa aula terminou aqui, já já a gente vem com a nossa revisão. Segura aí, já volto. Tchau!